Boa noite, meus irmãos queridos. Vamos abrir no Evangelho de Marcos para a mensagem dessa noite, que se encontra no capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 26. Marcos 11, do versículo 12 ao versículo 26, será o texto base da pregação dessa noite. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Nunca mais alguém coma dos seus frutos." E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: "Não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores." E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, e procuravam maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: "Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca." Ao que Jesus lhes disse: "Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês." Vamos orar mais uma vez. Senhor, falar contigo é um privilégio e também algo que nos assusta. Nós estamos falando realmente, pela fé, com o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que conhece nossos corações, motivações, toda a nossa história. E mesmo assim, falamos contigo independente, Pai, do perigo que isso parece nos apresentar. Nós fazemos isso porque cremos que Jesus nos substitui, nos representa diante de Ti, porque Ele pagou o preço. Mas ainda assim, Pai, nós esquecemos o privilégio que é poder falar com o Senhor. E nós queremos pedir que nesse momento agora de preparação para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, que o Senhor prepare nosso coração, prepare nossa mente, nossa maneira de enxergar as coisas de Deus, para que nós possamos Te levar a sério, Pai, e corresponder com a nossa vida aquilo que o Senhor quer de nós a partir da Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante do Evangelho de Marcos. É um texto que os outros evangelistas contam também, Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma história que conta sobre Jesus e uma árvore e Jesus e um templo. E essas histórias não são colocadas aqui por mero acaso, por mero arranjo, apenas por cronologia. A maneira como Marcos tem escrito seu evangelho, assim como os demais evangelistas, é uma maneira intencional. Ele não está apenas escrevendo para contar o que aconteceu, mas ele faz isso de uma maneira que tem um arranjo e um propósito muito claro por detrás. Essa história que nós lemos aqui hoje, ela é como se fosse um sanduíche. Ela começa com a história de Jesus e a figueira, vai para o templo e volta com Jesus e a figueira. Então nós encontramos nessa moldura do texto da questão do templo, a história da figueira. E perceber a relação da figueira com o templo e o que isso tem a ver conosco é a chave para nós compreendermos essa passagem. Eu já adianto que não é um texto tão fácil assim de entender. Eu preparando essa mensagem, estudando, lendo os comentaristas, eu chegava em um e falava: "Não estou satisfeito, eu quero outro." Eu olhava outro: "Não estou satisfeito, quero outro." "Não estou satisfeito, quero outro." Porque é um texto que vai além de muita coisa que a gente consegue às vezes entender logo de primeira. Por isso meu objetivo aqui como pastor é ser simples na pregação. Não é uma aula, não é um estudo. Em outro momento a gente pode fazer isso. Mas eu peço que hoje especialmente você preste muita atenção. Porque além do assunto ser muito sério, ele demanda a atenção dos ouvintes e dos leitores do Evangelho de Marcos e em primeira mão do próprio Senhor Jesus Cristo.
Na última mensagem em Marcos, nós vimos Jesus chegando em Jerusalém montado num jumentinho. E nós vimos a maneira como Jesus queria ser visto e como ele foi visto pelas pessoas. No final do texto, versículo 11, disse: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12, a cidade dormitório, onde ele iria e voltaria durante toda aquela semana. No dia anterior, no domingo, Jesus foi até a cidade e apenas observou. Talvez com paciência, com longanimidade, olhando para tudo que acontecia, considerando seu coração e se preparando para o seu ato no dia seguinte. Eu disse na semana passada que esse é um texto que me dá medo, porque imagine Jesus chegando em silêncio, olhando tudo, não fala nada e simplesmente vai para casa. O que Jesus pensou? O que ele percebeu? O que ele achou da cidade santa e do templo, a própria casa de Deus? Qual que é a opinião de Jesus sobre isso? O versículo 12 começa a história no dia seguinte, agora na segunda-feira da última semana de Jesus, quando eles agora estão saindo com toda a sua equipe, né, todo o seu grupo de Betânia para Jerusalém, para o próximo dia de preparação para a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, na verdade. E nessa caminhada, os comentários vão discutindo, né, por que Jesus estava com fome, né, porque estava de manhã, então ele não tomou café da manhã. O que aconteceu com Jesus que ele estava com fome? Talvez ele estava com tanta empolgação para cumprir seu ministério e fazer sua obra que ele nem comeu, e simplesmente saiu em direção a Jerusalém para não perder tempo. Outros vão dizer que talvez ele comeu cedo e passou um tempo e estava com fome. O ponto é, Jesus teve fome. E tendo fome, ele foi procurar comida no lugar mais próprio no meio do caminho. Não havia mercados, tendas, barracas, nada do tipo. Então, se você vivia naquela região, você ia procurar árvores frutíferas. E no caso de Jesus, ele vendo de longe uma figueira com folhas, foi até ela para ver se ali encontraria alguma coisa. O problema é que quando Jesus chega perto da árvore, talvez já debaixo da sua copa e começa a procurar, ele não encontra nada. Absolutamente nada, apenas folhas. E Marcos escreve, era porque não era a época de figos. E aí a gente olha para essa passagem, eu pelo menos já li assim, eu confesso, e pensa assim, mas Jesus, por que você está procurando figo numa época que não tem figo? A gente sabe aqui em São Paulo, novembro, dezembro, é época de manga, né? A gente tem um pé de manga lá perto de casa que é cheio, carregado, abacate já mais no final do ano. Tem épocas para as frutas. Ainda mais numa região onde não tinha tanta variedade de frutas assim, qualquer judeu saberia quando é época de figos. O que acontece aqui é que Jesus não era ignorante disso. Percebe que no texto ele falou que ele veria se encontraria alguma coisa. Não que ele iria encontrar figos. Aí você pode perguntar de novo, mas pastor, o que ele vai procurar numa figueira que não seja um figo? Bem, Gustavo, você pode colocar na tela, por favor? É que eu tipo de coisa que explicando talvez não fique tão claro. É a imagem que eu mandei no grupo das mídias. Acho que o Edu salvou na área de trabalho, talvez. Que é uma foto de como que é um broto de uma figueira, né? Quando está dando folhas. Tudo bem. O bom é que aumenta a expectativa, a gente vai querendo ver com mais ansiedade. Agora até eu que já vi fiquei ansioso. Pronto, tá aí. Esse aqui é uma ponta de um galho de uma figueira quando está começando a dar folhas, certo? Então você vê aqui a folha e os figos bem verdes, ainda pequenos, brotando. Tem uma outra foto logo em seguida, se puder colocar. A do lado dessa. Ah, sim, tudo bem. Enfim, os irmãos viram que é uma figueira, né? O ponto dessa foto que eu colocar para os irmãos é que muitos não conhecem de fato que é uma figueira, né? Mas em São Paulo a gente vê tudo já pronto no mercado, né? Caso você queira ver uma figueira, visite a Dona Vivian, mora aqui do nosso lado, ela tem uma figueira no jardim dela da mesma espécie que tinha lá em Jerusalém na época de Jesus. O ponto nessa história da figueira aqui é que a figueira é uma árvore muito específica nesse sentido. Normalmente as árvores dão as suas folhas, depois de um tempo já nutrir nutrientes por meio da fotossíntese vão gerar flores, para depois das flores começarem então a gerar os botões da flor que virou fruto, e o fruto então vai começar a crescer e amadurecer até estar pronto para o consumo. Esse é o rumo normal da maior parte das árvores frutíferas. A figueira não é assim. A figueira ela produz junto com a folha a fruta, ao mesmo tempo.
Então é muito possível você chegar numa figueira cheia de folhas verdes, sem ver flor, sem ver grandes frutas ali penduradas, você encontrar ali algum tipo de fruto. E aí os judeus, passando fome, algum momento de dificuldade, pegariam esses figos verdes ainda, que não estão amadurecidos, não estão fecundados direito, e comeriam eles. Não é gostoso, não é aquela coisa super nutritiva, mas para quem está passando fome no meio do deserto, resolvia. Então, o que Jesus foi procurar na árvore não era o figo maduro, mas sim os figos verdes. Pode tirar, Gu. Obrigado. Então, esses figos verdes não ainda é o figo, por isso que fala que não era a época de figo, sim Jesus procurando os figos verdes, tá? Para que ninguém pense que Jesus era um ignorante das árvores da região. Então, quando Jesus foi até a figueira, ele percebeu, já tem folhas. Ou seja, eu posso encontrar ali que seja uma amostra, uma pequena porção, uma pequena fração do que aquela árvore pode produzir. O pré-fruto, o princípio do fruto, isso vai me bastar, isso vai me deixar satisfeito. E quando ele chega, não encontra. E a reação de Jesus é muito dura, talvez à primeira vista, porque ele diz, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ele estava amaldiçoando a figueira. E como vimos mais para frente, a figueira no dia seguinte estava completamente seca. Não é que as folhas começaram a ficar doentes, ela estava completamente seca desde a raiz. É um milagre, de fato, que aconteceu aqui. E eu lembro, quando eu li essa história pela primeira vez, eu ficava assim, mas Jesus não sabia a época do figo? Coitada da plantinha. Por que Jesus está tão bravo com a plantinha, né? A gente tenta humanizar as plantas e desumanizar os homens, né? Mas aqui essa história de Jesus, esse ato de Jesus com a figueira, é um ato profético. Assim como foi a entrada dele em Jerusalém, toda planejada, de vir um jumento, para mostrar a profecia de Zacarias se cumprindo nele, esse ato é proposital. Jesus chega na árvore e ao proferir aquela maldição que os discípulos ouviram, eles foram testemunhas. Ele estava ali preparando um ato que encenaria a verdade que ele quer nos ensinar. Mas já a gente volta para essa árvore. No mesmo dia ainda, chegando em Jerusalém, versículo 15, Jesus entrou no templo novamente. E aquilo que ele viu no dia anterior e que ficou entalado na garganta dele, agora ele vai botar para fora. E aí o versículo 15 diz que ele começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Para Jesus não tinha inocente. Quem estava vendendo estava errado, quem estava comprando estava errado, estava todo mundo errado no templo, e começou a expulsar os que estavam ali. Ele derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. E também os ensinava e dizia, já vamos olhar o que ele disse, mas o ponto é que Jesus chegou ali causando um alvoroço. Imagine, você que está aqui na igreja, não é exatamente a mesma coisa, mas alguém entra aqui, pega essa mesa, joga ela, derruba esse púlpito, dá um tapa no microfone, empurra o piano para lá, começa a mexer nos bancos. Você vai pensar que é um homem completamente maluco, talvez à primeira vista. Isso é algo que chamaria a atenção de todo mundo ficaria em choque com o que está acontecendo, porque parece um ato de violência desproporcional. Mas o que Jesus está fazendo aqui com o templo é a mesma coisa que ele fez com a figueira. Ele está, por meio da sua atitude com o templo, condenando o templo. Algumas Bíblias trazem em negrito em cima desse texto a purificação do templo, Jesus purifica o templo, mas não é o que está acontecendo. Jesus não está limpando o templo para que ele volte a ser aquilo que ele deveria ser. Ele está chegando ali para dar uma palavra de juízo. Acabou. Chega de bagunça. Deu. Cansei disso. O templo não serve para isso e não vai servir para mais nada. Fim da brincadeira. Acabou isso tudo. Então Jesus ele começa a revirar tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Por vários motivos. O texto aqui vai nos dizer que a razão por detrás dessa atitude de Jesus é uma razão dos profetas. O versículo 17 diz, não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, citando um texto de Isaías. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, citando Jeremias. Assim como a entrada de um jumentinho com Jesus em Jerusalém simbolizava que Zacarias 9:9 se cumpria, isso aqui mostrava que as palavras de Jeremias e Isaías estão agora se cumprindo naquela época. E qual que é o contexto de Jeremias e de Isaías, para a gente entender o que Jesus estava fazendo? Em Isaías 56:7, vai nos dizer o seguinte, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O contexto de Isaías era uma mensagem de que no futuro, numa época de restauração que o Messias traria, todas as pessoas de todas as nações poderiam ir a Jerusalém e adorar a Deus sem impeditivos, étnicos, culturais, seja lá o que for. O texto de Isaías fala que até mesmo o eunuco, aquele que tinha sido castrado à força e por isso era impuro de entrar no templo, poderia entrar no futuro. Aqueles que não eram permitidos estar na casa de Deus, no futuro, por causa do Messias, poderiam entrar. Por quê? A casa de Deus, o templo, seria um lugar de oração para todos os povos.
Então, à luz do que Isaías disse do futuro, como assim? Se eu sei que no futuro Deus planeja que o templo seja um lugar de acessibilidade para todo tipo de pessoa, para estando lá adorarem a Deus, hoje, enquanto o Messias não vem, eu devo promover esse ambiente para a chegada do Messias. Então, se eu estou em Jerusalém, eu sou um sacerdote, e vejo um gentio, uma pessoa de outro povo chegando para adorar no templo, eu não tenho que criar empecilhos, mas eu tenho que acolher a pessoa, porque fazer isso é mostrar o Messias que viria. Mas também, em contraparte a isso, temos Jeremias 7, do versículo 8 a 15. É um texto um pouco mais longo, que vai ser que o Gustavo coloca aqui para a gente, em que Jeremias condena o povo da sua época por causa de um erro terrível que estava se repetindo na época de Jesus, que qual era? Olhar para o templo, a estrutura, e pensar, se temos templo, Deus está do nosso lado, posso fazer. Falando assim pode parecer absurdo, mas é muito fácil disso acontecer. E Jeremias 7, versículo 8 diz, eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem de nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses, que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuar a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. E depois o versículo 14. Farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que eu fiz com Siló. Ou seja, eu vou destruir tudo. E na hora que Jeremias fala isso, o Jeremias se assusta com as próprias palavras. E na continuação ele começa a pedir para o Senhor, Senhor, não faz isso. Não destrói o templo. Tem misericórdia, não faz uma coisa dessa. E Deus fala para Jeremias, não adianta orar. Vocês passaram do limite. Eu vou destruir o templo. E, de fato, Jeremias viu isso acontecendo. Nabucodonosor veio, derrubou as muralhas, invadiu a cidade, matou centenas de pessoas e queimou e destruiu o templo de Jerusalém. O problema da época de Jeremias era de que eles olhavam para o templo e pensavam, se eu vou na igreja, se eu uso roupas bonitas, se eu não falo palavrão na igreja, se na igreja eu cumprimento os irmãos com paz do Senhor, se eu tenho toda uma estética exterior religiosa, bonita e gospel, tanto faz o que eu faço com a minha vida. Se lá fora eu traio minha esposa, fico vendo pornografia na internet, se eu fico mentindo, fraudando as pessoas, se eu não respeito ninguém, se Deus é um mero detalhe da minha semana que apenas aparece no domingo, tanto faz. O importante é que no domingo eu estou com Deus. A minha semana pode ser um lixo, eu posso ver um verdadeiro carnaval, um bacanal toda semana, mas se no domingo eu estou na igreja, a semana está salva. Falando de maneira explícita, assim parece ridículo, mas quantas vezes a gente já não pensou assim? Será que você já não pensou assim? Será que eu, como pastor, já não pensei, tanto faz o que eu faço, eu sou pastor, domingo eu estou lá e pago a minha conta com Deus, fazendo um serviço sagrado? É tentador, irmãos. Eu não sou uma pessoa tão vivida, tenho 30 anos. Eu conheço já na minha jornada irmãos que foram para o seminário e descambaram, e não é assim, larguei o ministério para ser apenas um crente comum na igreja. Eu larguei o ministério para ir para qualquer ramo do mais extremo da devassidão que vocês possam conhecer. Não é raro, missionários, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, quando abandonam a fé, abandonam para o extremo. E não é do dia para a noite isso acontece. São pecados de anos e anos e anos sem arrependimento, que a hora que o ofício religioso, aquilo que faz a gente ter medo, né? Alguns pastores têm medo de perder o ofício, porque a gente perde o emprego se deixar de ser pastor. Então eu vou manter a estética de pastor e vou ser podre no meu interior. Então ele tem medo da igreja saber que ele tem pecados. Porque quando sabe, ele tem medo, eu vou perder o meu emprego, e aí já era. Então na hora que ele perde, ele larga o ministério, o que ele faz? Eu não tenho mais nada a perder mesmo. Eu já perdi meu ganha-pão. Eu já perdi a casca que eu tinha. Então eu vou me entregar para aquilo que sempre me dominou. É muito duro, é muito terrível. O que Isaías fala é maravilhoso demais. E Jesus junta essas duas coisas para o contexto dele e fala, vocês hoje estão vivendo a podridão de Jeremias e negando o sonho de Isaías. Vocês estão fazendo com que o templo, que era para ser um lugar de bênção para as nações, se torne um lugar de hipocrisia religiosa. E isso fica explicitado pela maneira como eles estavam lidando com o templo. O templo na época de Salomão, e aqui é uma parte que é importante que você entenda a geografia do templo, era como se você tivesse o prédio, o templo, e na época de Salomão, ao redor dele tinha o altar, os utensílios do templo, onde só os sacerdotes podiam transitar. Mas de uma linha para lá, todo mundo podia chegar. Homem, mulher, gentio, judeu, criança, servo, livre, qualquer pessoa podia chegar perto do templo, e o ato mais comum do culto no Antigo Testamento era a oração. Então você estendia as mãos para o templo e ficava lá em oração.
junto com a sua família, junto com o seu povo, com a sua tribo, ouvindo a instrução de sacerdote, ouvindo cântico sendo entoado, e você ficava ali orando e adorando na frente do templo. Na época de Jesus, lembra de Jeremias? O templo foi destruído. Depois do cativeiro, o templo foi reerguido. E o rei Herodes, um pouco antes de Jesus nascer, começou a reconstrução do templo. Ele fez ele virar algo monumental, gigantesco, belíssimo, cheio de pedras preciosas. Muito maior do que jamais foi. Só que, juntamente com o templo que foi construído na época de Herodes, o que foi construído junto? Com influência de líderes religiosos judeus na arquitetura. Uma muralha, onde só os sacerdotes podiam ficar dentro. Uma outra muralha mais... veria a braveza de Jesus e pensaria: e o que sobra, mestre? Porque quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Se o que o Senhor falou com essa figueira aconteceu, imagina o que o Senhor falou no templo. O que vai sobrar disso tudo, desse fim de mundo que o Senhor está propondo para cada um de nós? E a resposta de Jesus, e aqui que é o ponto que eu quero que você realmente guarde no seu coração, é a proposta de Jesus para a nova comunidade que ele está formando. O templo vai ficar no passado, o sacerdócio vai ficar no passado, tudo aquilo vai ficar no passado, já deu. O que vai ter agora para os discípulos de Jesus que vão caminhar com ele para essa nova realidade que ele vai propor? Ele diz: tenham fé em Deus. Só isso, Jesus? Em resumo, sim. Só isso. Tenham fé em Deus. Mas isso os judeus já não têm? Então, da boca para fora. O que Jesus quer dos seus discípulos, em contrapartida, em contraste com o templo, é: lá eles têm a estética, lá eles têm o ritual, lá eles têm a hipocrisia, mas não existe fé verdadeira para com Deus. Eu quero que vocês, minha comunidade, que não vai ter mais templo, não vai ter mais sacerdócio, não vai ter mais altar, não vai ter mais nada, que vocês tenham uma coisa que eles não têm mais e deveriam ter: fé em Deus. Mas o que é fé em Deus? Para os brasileiros, hoje em dia, ter fé é acreditar. Ter fé é ter uma certa convicção, uma certa expectativa. Só que a palavra fé, ela carrega um significado um pouco mais profundo. Ter fé é ter comprometimento. Como assim? É um comprometimento de mente, de coração, de fé, de acreditar em algo tão forte que reverbera em uma conduta de fé. Por isso que Tiago fala: do que adianta você falar que tem fé, falar no nível das ideias fé, mas não demonstrar na prática. O ponto que Tiago contrapõe é que alguns daquela época, assim como os dias de hoje, pensam: eu tenho fé em Deus, assim como o povo de Jerusalém. Então eu tenho fé em Deus e faço o que eu quiser com a minha vida. Hoje mesmo de tarde, eu assisti um programa, um reality show com minha família, e aí eu ouvi na mesma frase uma mulher falar: graças a Deus, e soltar um palavrão logo em seguida. Deus me livre, e um palavrão logo em seguida. Deus me ajude, e um palavrão logo em seguida. Na mesma frase. Gente, é a coisa mais normal de um brasileiro fazer. Misturar palavrão, depravação com Deus. Mistura tudo. Porque não há mais temor de Deus. A nossa cultura hoje pensa na fé cristã, ser cristão, como uma coisa muito comum. É tipo torcer para o futebol, em futebol, no Flamengo, no Corinthians, o que for. Eu sou cristão e tanto faz o que eu faço com o resto. Eu sou cristão, mas isso não muda nada a minha vida. Eu tenho fé em Deus. Afinal, tem que ter fé em alguma coisa, né? Mas o que eu faço com a minha vida, do restante da minha existência, tanto faz. Isso não é fé. Você é um mentiroso, você é um hipócrita e vai ser destruído pelo Senhor um dia. O que acontece é que a verdadeira fé, ela envolve uma conduta que corresponde. Já viram aquele exercício que a pessoa pede para você ficar de olhos fechados, se jogar de costas, alguém vai te segurar? É um exemplo clássico que a gente dá de fé, e eu acho que ele exemplifica bem esse ponto. Você, quando cai de costas de olhos fechados, nesse exercício, você está confiando na palavra de alguém que vai te segurar. Você não vai fazer assim, do nada. Alguém vai falar: olha, fecha os olhos, abre os braços e cai de costas que eu vou te segurar. Essas palavras criam em você uma convicção de fé, que vai ser exemplificada e provada no ato de você cair. Certo? É um exemplo muito comum que a gente sempre dá sobre o que é fé. Quando você diz que tem fé em Deus, pensando no Antigo Testamento, no judaísmo, isso envolveria viver em resposta à fé. Então eu tenho fé de que o templo é um lugar de comunhão com Deus, é um lugar de oração. Logo, vou promover isso, como sacerdote, e não tornar o templo um lugar de comércio. Então eles diziam ter fé, tinham um cargo de fé, um cargo religioso de fé, mas não tinha uma prática de fé. E esse é um perigo que todos nós corremos. Ainda mais se você tem algum ofício aqui na igreja. Eu, como pastor, os presbíteros, diáconos, professores, líderes, você que tem algum ofício aqui na igreja, você tem uma ainda maior tentação nessa área, porque você já tem a roupinha de sacerdote, culturalmente falando. Para você ficar só com a roupa e perder a essência, é 2. Para você que não tem a roupa, talvez seja ainda pior em outro sentido, porque você não tem nada para sustentar ainda. Em algumas culturas, mais na Europa, os pastores, os padres, usam roupas com colarinho clerical. Você é publicamente reconhecido como pastor na rua. Eu não ando na rua de terno, gente. Eu só uso aqui na igreja porque eu morro de calor, eu sou muito calorento. Mas
O terno, para mim, é coisa que eu uso só na igreja, é uma festa, um casamento. Se eu andar de terno na rua, ninguém sabe o que é um pastor olhando ou não, só se carregar uma bibliona debaixo do braço, né? Aí talvez pensem em algo. O ponto é, essa maneira de ser visto como cristão pode nos constranger a agir como cristão, em alguns casos. Pelo menos eu tenho que sustentar a máscara. Mas às vezes você não tem nada que mostre que você é cristão. E aí é mais fácil ainda, talvez, de você simplesmente negociar e negligenciar a sua fé também. Pense, talvez, na sua vida nessa última semana, nessa última virada de ano, festas, enfim, família e tudo mais. Como você se portou? Como você se porta num ambiente onde as pessoas sabem que você é crente e num ambiente onde não sabem que você é crente? Tem diferença? Quando você pensa que assim, ninguém sabe que eu sou crente, você dá uma soltadinha nas asinhas um pouco mais? Ou você segura um pouco mais a onda? Isso mostra o quanto a nossa fé ela é mais da aparência, às vezes, do que da essência. Então, Jesus fala, eu quero de vocês, meus discípulos, a minha comunidade que vai prevalecer mesmo quando o templo se for. Eu quero que você seja um povo de fé em Deus. Um povo que tenha um comprometimento firme com Deus. E ele vai começar a exemplificar o que seria isso no caso. Versículo 23. Porque em verdade lhes digo que se, é uma possibilidade, não é que literalmente isso vai acontecer, se alguém disser a este monte, o monte do templo provavelmente, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim com ele será. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E esse é um texto muito mal utilizado por muitas pessoas. Alguns desses textos pensam assim, então quer dizer que se eu acreditar bastante, se eu mentalizar, se eu visualizar, se eu declarar com fé que é. Não, não é isso. Tá? Apesar de muitos utilizarem assim. O que Jesus está usando aqui é um provérbio, é um dito proverbial para ilustrar a realidade que ele está querendo mostrar para nós. E outra coisa, para murchar um pouco mais o nosso balão imaginário. Perceba o tempo verbal aqui. Ô pastor, aí forçou, né? Mas tenham vocês fé. Se alguém disser, e acontecer, depois ele fala, né? Tudo que vocês pedirem em oração. Vocês continuamente. O que Jesus está falando aqui não é sobre você e suas lutas pessoais, você e o seu sonho da casa própria. Deus, eu quero tanto uma casa, eu vou sonhar com aquela casa, vou sonhar até na minha cabeça a cor da parede da casa, porque assim eu vou receber. Tem igrejas que pregam isso todo domingo. Não é isso que o texto está falando. O texto está mostrando que vocês, essa nova comunidade que vai existir quando o templo não existir mais, quando o juízo de Deus descer sobre o templo e vocês prevalecerem agora como meus discípulos, vocês, essa comunidade agora de oração, tem que ser uma comunidade que ora com fé, com comprometimento, com convicção de que quando Deus fala algo, aquele algo acontece. Quando Deus promete, aquilo pode se cumprir. Deixa eu dizer em outras palavras isso. O que o templo deveria ser? Uma casa de oração. Ele não estava sendo. O que Jesus fala que nós seremos agora? Um povo de oração. Por isso que ele fala tanto de oração aqui, não é por acaso, não é uma mudança de assunto brusca que acontece no texto. O templo deveria ser um lugar de oração, mas não está sendo a comunidade, a igreja, vocês hoje aqui, devem ser um povo de oração. Vocês, em contrapartida com o templo, que é um lugar só de aparência, só de folha, devem ser pessoas que, na essência, perdoam uns aos outros e não vivem com ódio e mentira uns com os outros. O que Jesus está mostrando aqui é o contrário. O templo era o quê? Uma toca de bandidos, ladrões e assassinos, gente que era hipócrita na sua conduta. Ele fala, na igreja, os erros vão acontecer. No final do texto ele fala isso, sobre o perdão mútuo. Mas vocês vão ter que se perdoar, para que a hipocrisia não suba até o céu. Vocês vão ser um povo de oração, diferente do templo que não era mais. E quando vocês orarem, devem orar com o coração perdoador uns para com os outros. O que Jesus está mostrando é, nós, unidos a Ele pela fé, somos o novo templo. O Evangelho de João fala isso mais claramente. Jesus fala que o corpo dele ressurreto é o novo templo. Paulo fala que nós somos parte desse corpo ressurreto. O ponto aqui é, a igreja tem que ser um lugar de oração e perdão. O contrário do templo. Um lugar onde não tinha oração e um lugar onde só tinha hipocrisia e não havia perdão de uns para com os outros. E é por isso que a promessa de Jesus aqui é tão maravilhosa, de orações, de coisas que vão e acontecem, montes que se jogam no mar. O ponto de Jesus aqui não é pedir que realmente montanhas caiam no mar e matem centenas de pessoas. O ponto aqui é mostrar o extremo, um jeito de falar. Vocês podem orar pelas coisas mais impossíveis na face da terra, coisa que homem nenhum pode fazer. E se for o propósito de Deus, a missão da igreja, a vocação do corpo de Cristo, esse novo templo espiritual, vai acontecer. Se vocês têm um chamado e tem um obstáculo pela frente, como se fosse uma montanha que você não consegue tirar da frente do caminho, orem, porque Deus é excelente em destruir montanhas.
Quer pensar uma situação prática como isso, sobre isso? A igreja pregando em lugares onde há perseguição. Você quer uma montanha maior do que a perseguição estatal? De você talvez uma arma apontada na cabeça dos seus filhos, se você falou de Jesus para alguém? Quem de nós pode resolver isso? Vai fazer o quê? Vai virar o pastor metralhadora? E vai lutar contra o Estado com armas de fogo? O que você vai conquistar com isso? Eu digo pastor metralhador porque teve realmente um pastor metralhador, depois vocês pesquisem para conhecer. É uma história estranha, mas são pessoas tentando lutar com armas carnais para fazer o reino avançar. É um absurdo. O ponto de Jesus é, quando uma montanha se colocar diante de vocês, não tenham medo. Se é o propósito da igreja passar por aquele lugar, pode orar que a montanha vai sair. Nós temos várias histórias de missionários que oravam e, por exemplo, os perseguidores não viam as Bíblias escondidas, que pregavam e as oportunidades surgiam, que buscavam e pessoas apareciam, que entregavam um folheto e o folheto achava um coração propício para receber. Não existe montanha alta demais que nosso Deus não possa demolir. E a igreja unida, repare de novo que é uma oração coletiva, não é um sonho pessoal. O sonho da igreja, a missão da igreja vai ser vencido por meio da oração. Então, quando você pensar, por exemplo, pastor, eu estou entregando o meu cada dia, todo ano, já dá uns 10 anos para a minha família. E a pessoa não quer aceitar, pega, joga fora, eu sei que não lê, deixa de canto. Eu entrego aqui no bairro, quantas pessoas aqui nos nossos arredores vieram para a igreja? Bem, a gente não é que necessariamente essa estratégia é a melhor de todas, a gente tem que seguir nela e pronto. Não quero dizer isso, mas pensando nesse caso, qual que é o obstáculo? Será que Deus não pode derrubar? Deus não quer alcançar as pessoas através de nós? Se a gente está fazendo a nossa parte e está caminhando querendo ver conversões, por que a gente não vê? Será que é porque não nos falta fé? Quer ver um exemplo prático? Nós tiramos uma parede aqui para ter mais lugar na igreja. Aumentaria, em teoria, uns 40, 50 lugares. Dá para colocar mais cadeira, dá para colocar mais gente aqui se precisar. A gente já tinha essas mais gente para chegar? Não. A gente tem 3 que chegaram, né? O Ronaldo, a Lidiane e o Guilherme já, nesse começo de ano. 3 pessoas que já chegaram. Mas a gente não constrói pelo que a gente vê. A gente constrói por aquilo que Deus vê, como pastor pela palavra de Deus, que Deus quer que a igreja cresça. Numericamente e com saúde. Porque o fermento tem que crescer. A semente vai crescer. O reino de Deus se expande, numérica e qualitativamente. Então, ver uma igreja que não cresce é uma igreja doente. A igreja tem que crescer, via de regra. É claro que talvez uma situação muito específica deve ser um propósito. Mas, via de regra, a igreja tem que crescer numericamente. E não é aqui teoria de plantação de igrejas, crescimento de igrejas, técnicas de marketing e mercado, nada disso. É questão de fé. Deus quer que o seu povo cresça, que a gente alcance o mundo, discipule as pessoas para que conheçam Jesus Cristo. A ideia é que no final desse ano a gente tenha muito mais gente aqui na igreja do que a gente tinha no começo do ano. Isso não é ousadia e um pastor otimista. Na verdade, isso aqui é a gente olhar para a palavra e ter fé. A gente vai fazer o quê? A gente vai orar e vai construir um espaço maior. Por quê? Porque Deus vai trazer as pessoas. Eu tenho certeza que vai trazer. E a gente vai orar para que isso aconteça. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Porque esse é o plano de Deus. E esse tem que ser o nosso plano. E a gente tem que trabalhar em oração e com as mãos nesse processo. Porque quando a gente faz a vontade de Deus e ora a vontade de Deus e espera na vontade de Deus, Ele cumpre aquilo que Ele determinou. Então eu sonho, imagino na minha cabeça a igreja lotada de gente. A gente já pensando, e aí? Para cá, para lá, outro terreno, o que a gente vai fazer? Não para crescer indefinidamente, mas talvez tenha uma quantidade boa de irmãos para a gente montar congregações. Talvez abençoar a sociedade de outras formas. Quanto mais a gente crescer, mais a gente vai poder fazer em questão de alcance. É uma bênção quando a igreja cresce. Mas a gente tem que sonhar, a gente tem que imaginar isso, porque é o sonho de Deus para a nossa igreja. Talvez, não seja especificamente aqui, ali, enfim, os menores. Mas o plano, por exemplo, o crescimento, é algo que Deus quer. Então, o que a gente tem que fazer? Orar. Orar imaginando. Orar sonhando. Orar esperando aquilo que só Deus pode fazer ao remover montanhas à nossa frente, como igreja. Coisa que o Templo de Jerusalém não fazia. Nós temos que ser um lugar também de oração contínua. Sejamos sinceros, irmãos, nós como presbiterianos oramos muito pouco. Muito pouco. Eu já estou aqui na igreja 7 anos. E olha, desde que eu estou aqui, eu tenho certeza que antes também não era muito diferente, reunião de oração, uma merrequinha de gente. Por quê? Ah, pastor, é o horário, é o dia. Enfim, a gente pode mudar. Mais para frente eu pretendo passar talvez uma pesquisa para os irmãos, sugerindo até anonimamente dias, horários, formatos melhores. O importante é que funcione, não tem que ser sábado de manhã necessariamente. Mas o importante é que a gente tenha tempo de oração juntos. E não só oração individual. É importante que, por exemplo, aqui uma coisa que a gente podia aprender com a Assembleia de Deus.
Em muitas Assembleias de Deus mais tradicionais, os irmãos chegam antes do horário do culto, é bom a gente ser pontual, né? Chegam um pouquinho antes do horário do culto, uns 10 minutinhos antes, e para orar antes do culto. Na igreja de Pinheiros, fazem isso. Antes de começar o culto, se juntam em 2, 3 e começam a orar antes do culto. Quando foi a última vez que você orou com pessoas que estão 2 colunas para cá ou 2 colunas para cá aqui na igreja? Quando foi que você orou com outras pessoas aqui da igreja? A gente não ora, gente. É um erro nosso isso aqui, a gente tem que reconhecer. Nós não somos um povo mais de oração como deveríamos ser no passado. Nós devemos não simplesmente olhar para um passado sonhador e falar, nossa, como era bom naquela época. A gente tem que viver hoje isso. Nós deveríamos ser um povo que ora junto. Então, reunião de oração devia ser um lugar muito frequentado. Durante essa semana, tivemos a Semana Mundial de Oração. Alguns puderam participar. No dia que teve mais gente, quantos foram? 15? Tá certo, somos uma igreja de 100 membros, 15%. Assim, para quando uma reunião de oração que tem 4, 5 pessoas, é bom, né? Mas, sejamos sinceros, irmãos. Será que não dá mesmo para a gente separar um tempo para orar junto? Não é capricho do pastor, não vou ficar envaidecido, nossa, olha só, a reunião de oração do pastor Gunter teve 30 membros, 50 membros. É porque Deus quer que a gente faça isso, que a gente ore junto. Que a gente tenha tempos de igreja, toda a igreja, orando por causas específicas juntos, num só lugar, igual no livro de Atos. Eles oravam e o prédio tremia e o Espírito Santo descia. Eles oravam e as portas eram abertas. Eles oravam e os missionários eram libertos. Eles oravam e pessoas se convertiam e milagres aconteciam. Por que a gente não vê mais isso? Deus não mudou, foi a gente que mudou. A gente parou de orar. A oração virou para nós a mesma coisa que tinha no templo. É apenas a estética. Eu faço uma oração de adoração na liturgia, uma oração de confissão, uma oração de intercessão, e quando o pastor ora, eu falo amém. E no resto? A gente ora? Você ora? Eu oro? Em casa? Com outras pessoas? Eu peço oração? Oro por quem pede oração por mim? Eu não preciso de bola de cristal para adivinhar que boa parte nossa, dizendo por mim mesmo, não temos a vida de oração que a gente deveria ter. Individual e principal, coletivamente. Mas Jesus fala, o povo dele que vai perseverar quando o templo acabar, é um povo de oração. Nós somos mais para o templo, velho, arcaico e hipócrita, ou para o povo de Jesus, que é um povo de oração? A gente tem que pensar nisso. E por fim, o versículo 25 e 26 termina dizendo sobre a questão do perdão mútuo. E quando estiverem orando, o coletivo de novo, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. O ponto aqui não é que você perde alguém a salvação, mas que uma pessoa que não perdoa não entendeu o perdão de Deus. Se você tem um coração duro que não derrama perdão na vida dos outros, você não entendeu o quanto Deus te perdoou. Você se acha bom demais. O ponto aqui é que quando a igreja estiver unida, pensa literalmente, aqui a gente fechou a porta, virou uma reunião de oração agora. E a gente começa a orar e eu falo assim, vamos dar as mãos para o irmão do lado. Se tiver alguém aqui nesse prédio que você fala assim, e querer pegar na mão de outro, isso aqui é para você. Se você até pegar na mão e ficar assim, isso aqui é para você. Se você pega na mão e fala assim, graças a Deus o fulano de tal não está aqui hoje, isso aqui é para você. O ponto é, quando pessoas estão reunidas, vão existir problemas. Eu já falei isso outras vezes. Ter problemas na igreja não é um problema. O problema é ter problemas e não resolver eles. Ter problema é uma coisa normal, porque são pecadores no mesmo lugar. Então, você vivendo em oração com os seus irmãos aqui na igreja, você vai ter problemas. Você vai ouvir o irmão orando e falar assim, não é assim que ora. Ou ele falando uma coisa, não é desse jeito não. Na minha época a gente orava diferente, não chamava Deus de você não. E começa um bacafão, uma briga na igreja. Ou fez uma coisa lá fora e chega aqui na igreja segurando a sua mão. Lá fora me xingou, né? Mas agora quer pegar na minha mão e orar. Jesus fala, isso torna você, a nossa igreja, um covil de salteadores. Um lugar de gente hipócrita. Porque você está pegando na mão para orar, a estética, o visível, mas seu coração está deslocado do seu irmão do seu lado. O que Jesus fala não é, não tenha problemas da igreja. Ou se tiver problema, vá embora. Manda a pessoa embora. Resolve o problema da maneira mais rápida e abrupta possível. Não. Se você tiver problema, perdoa. Você que foi ofendido, perdoe quem te ofendeu. Tenha um coração perdoador. Por quê? Isso é ser igreja. Então, o ponto aqui de Jesus, para a gente fechar essa mensagem um pouco mais complexa dessa noite, é mostrar, o templo era um lugar de estética vazia, cerimônia sem oração de verdade, hipocrisia explícita e pecado escondido. O templo já acabou, meus irmãos. Há mais de 2000 anos o templo já foi destruído pelos romanos. Acabou, teve fim. O que sobrou? A igreja. E a igreja tem crescido. A igreja espalhou-se por todo o Oriente Médio, chegou na Europa, veio para as Américas, chegou no Brasil, surgiu a igreja presbiteriana no Brasil, no nosso caso aqui, chegou aqui na freguesia do Ó.
Estamos aqui hoje, somos a igreja, não somos mais o templo de Jerusalém. Ou será que somos? Será que hoje a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Freguesia do Ó, reflete o ideal de Jesus para o seu povo? Um povo que ora unido, um povo que perdoa mutuamente e um povo que sonha e espera o impossível de Deus acontecer porque Deus está operando através de nós? Será que nós somos esse povo? Se não, em parte, se não no todo, o que eu tenho que fazer para mudar? O que você tem que fazer para mudar? O que eu, talvez, tenho que perdoar? Que pessoa aqui da igreja tem que derramar perdão? Que parte do meu coração tem que ser amolecido para que eu possa ter comunhão plena com aquele que está do meu lado e orar pelos mesmos motivos, unidos, amando e encorajados juntos? Quem que eu tenho que perdoar essa noite? Que parte do meu coração tem que ser destruída e reconstruída de novo? Que sonho de Deus, é jeito de falar, tá, Deus não dorme, vocês sabem, né? Não precisa ficar explicando isso. Que plano de Deus, que vontade de Deus, que Ele já disse que queria que realizasse no tempo, nós hoje não oramos porque achamos difícil demais de acontecer. Que pessoa você não ora mais porque acha que não vai se converter jamais? Que plano, que cura, que milagre não acontece porque você não ora e não acredita que Deus possa fazer aquilo? Deus pode fazer tudo, mas quando oramos juntos, com fé, com convicção, com honestidade e com perdão, as coisas acontecem. Nós não vemos, não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos e viramos o mesmo templo de Jerusalém, agora sem as paredes, sem a riqueza. Apenas com a essência podre de Jerusalém, muitas vezes. Então eu gostaria que essa passagem dura, que foi dura para mim, seja dura para você também. Eu sei que não é gostoso levar um soco no estômago da palavra de Deus de um texto bíblico, mas é necessário. É necessário a gente olhar para a figueira seca e pensar, será que esse não vou ser eu ano que vem? Será que esse não sou eu hoje? Uma árvore seca, que um dia tentou mostrar aparência, mas não tinha nada de verdade? Vai chegar um dia, como a gente leu na liturgia, que você vai falar, Jesus, eu profetizei, Jesus, eu curei, Jesus, eu ensinei. Eu nunca te conheci. Será que você vai ouvir isso da boca de Jesus? Se isso te preocupa, volte hoje para Ele. Se você não tem vivido essa vida de igreja, essa vida de oração, resolva isso. É sério. Se não resolver, saiba que você vai ter o mesmo destino do templo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí é entre você e Deus. Mas hoje Jesus, pela palavra, pela fé, Ele está falando assim, vamos mudar? Vamos começar hoje uma nova história? Uma nova vida de igreja, um novo propósito, uma nova vida de oração, uma nova vida de comunhão. Vamos fazer isso? Vamos escapar da aparência e viver a essência? Vamos orar e depois cantar um cântico em resposta à palavra que nós lemos. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é entregue a nós e nós cremos que ela é toda inspirada, Pai. Porque se não fosse assim, passagens duras como essa, nós certamente rejeitaríamos, tiraríamos e ignoraríamos. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto que nos fere, que nos ama tanto que nos corrige, que nos ama tanto que nos disciplina e dá palavras duras para os seus filhos às vezes, porque nós muitas vezes precisamos ouvir palavras duras, Senhor. E nós te pedimos perdão como igreja, Senhor. Nós não somos um povo conhecido pela oração mais. Nós não somos um povo conhecido publicamente pelo perdão. Nós não somos um povo conhecido publicamente por uma vida de fé no sobrenatural do Senhor. Por vezes nós somos apenas conhecidos pela religiosidade, pela estética. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos ajuda a reconhecer em cada um de nós, Pai, a começar por mim como pastor, líder desse rebanho, pelos presbíteros, pelos diáconos, onde nós estamos errando, Senhor. Nos ajude a voltar ao Senhor, a nos arrepender e voltar para Ti. Que aquela seiva que vem do rio da vida possa fluir de novo em nossos corações, como indivíduos e como igreja, Senhor. Que nós possamos ser como a árvore do Salmo 1, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, Senhor. Nos dá, Senhor, o fruto do Espírito. Que nós possamos mostrar para o mundo os frutos da Tua obra em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que não haja hipocrisia em nosso meio, e se houver, que a cada dia nós nos arrependamos e deixemos ela de lado. Nós não conseguimos fazer isso, Senhor. Nos entristece, Senhor, orar desse jeito, porque a gente ora e sabe que a gente não consegue mudar. A gente não consegue fazer tudo isso que a gente sabe que tem que fazer, Senhor. A gente é muito fraco, Senhor. Quantas vezes eu também já não preguei isso? E eu também tenho dificuldade nisso, Senhor. Quantas vezes cada um aqui já não orou pedindo perdão por isso e volta na lama de novo, Senhor? Perdoa, Senhor, a nossa igreja. Me perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós. Não nos deixa, Pai, ser como aquela figueira, que daqui 5 anos que vai ser um prédio abandonado. Não nos deixa ser, Senhor, como aquele templo, que um dia vai ser um terreno baldio.
Não que a estrutura seja o mais importante, mas, Pai, nos permita viver tempos diferentes, Pai. Nós não estamos tão distantes assim. Nós não estamos tão distantes como o templo estava. Mas chegar perto de Ti e viver a vida que o Senhor quer de nós não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos. Por isso, Senhor, derrama o Teu Espírito no nosso coração. Nos enche, nos dá arrependimento verdadeiro. Nos dá perdão aos nossos irmãos que nós temos tanta dificuldade de perdoar. Nos dá sonhos, nos dá empolgação, nos dá ânimo de sonhar aquilo que o Senhor pode fazer através de nós, Senhor. E esperar que isso aconteça de fato, e não apenas uma teoria, mas um sonho concretizado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude a viver dias diferentes na nossa própria vida individual, mas principalmente no coletivo, Senhor. Nos ajuda nisso, a mudar gradualmente, dia a dia, para que um dia nós possamos olhar, talvez para esse momento, e perceber que foi um ponto de virada na nossa história pessoal e na nossa história como igreja, Senhor. Nos perdoa e nos capacita, nos empodera com o Teu Espírito, para que possamos viver a nova realidade que o Senhor criou através de Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém.